Olá, estudante! Aqui é o Douglas Tibel e nós vamos continuar a nossa série de 30 vídeos. Todos os dias eu prometi um vídeo para você. Então, se você já gostou, deixa aqui embaixo o seu comentário, apoie, faz um apoio à educação, um minutinho só, deixa o seu comentário, dá um joinha, compartilha. E hoje nós vamos falar de várias coisas sobre estrutura, nós vamos dar exemplo de referencial teórico e também nós vamos falar um pouco de revisão de literatura, tá? Para que fique bem claro isso na sua mente, porque tem muita gente que tem dúvida de referencial teórico e revisão de literatura. Então vamos lá para o meu computador? Então vou lá. E hoje eu vou falar da estrutura do referencial teórico. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo dessa série do referencial teórico, porque nós já fizemos uma série só para apresentação, tá? Clica aqui embaixo no link da descrição desse vídeo que vai te direcionar lá para o vídeo anterior. Ok? Então vamos falar hoje da estrutura do TCC, do referencial teórico. Então ali o TCC é dividido em teoria e pesquisa. Então dentro da teoria você vai falar do referencial teórico, que é o quê? O significado dos conceitos abordados na pesquisa. Então você também tem referencial teórico, embasamento teórico e outros sinônimos que tratam de teoria. É tudo que vem em teoria aí, normalmente vai estar enquadrado nessa parte da teoria do seu TCC, que nada mais é do que o embasamento, que é o fortalecimento do que você está falando. Porque se você fala alguma coisa, você tem que dizer de onde você tirou aquilo, só isso. Ok, e a pesquisa, que é a apresentação dos seus resultados e também a revisão de literatura, que aqui não podemos confundir, é bem similar, mas a gente não pode confundir revisão de literatura com referencial teórico, e muitas faculdades tratam igual, às vezes até para não deixar o aluno muito confuso, eu falo que é a mesma coisa para ele poder andar, né? Porque senão fica muito confuso. Mas normalmente ele tem uma diferençazinha aqui básica que eu vou explicar para você. Os resultados de outras pesquisas e autores. Por exemplo, a revisão de literatura, você vai pegar livros e vai... É como se você tivesse que consumir... Aí você tem... Aqui no referencial teórico você não precisa consumir o livro, né? Você só precisa da parte onde diz o que é certa coisa. Por exemplo, nós falamos de avaliação de desempenho. Você poderia ir no livro e pegar o conceito de avaliação de desempenho e colocar ali e já estaria embasado. Já seria o referencial teórico, né? Isso eu estou dando um exemplo de uma parte, óbvio. Então, na revisão de literatura não é assim. Na revisão de literatura você teria que ler o livro todo, entender a pesquisa que o autor fez, entender qual a conclusão que ele chegou. E com essa conclusão você tem que ver se tem a ver com avaliação de desempenho, por exemplo, e mostrar o que ele descobriu em relação a isso. É um pouco mais trabalhoso. Então você pode fazer com no mínimo 3 autores diferentes, pegando a pesquisa deles, mostrando os resultados, comparando os resultados deles entre eles e também comparando o resultado deles com você. Então essa parte aí eu espero que fique claro, revisão de literatura. Vamos a um exemplo, né? Então vamos supor que você vai fazer uma pesquisa, dando na sua cabeça, vou pesquisar se uma água com pH maior do que 10 ingerida diariamente pode bloquear uma transmissão de dengue, zika pelo mosquito Aedes aegypti, por exemplo. Então você teve essa ideia, será que o pH alcalino, né, ele impede a proliferação do vírus, né, no ser humano? Então, assim, isso é uma pergunta que só pode ser respondida com uma pesquisa, você tem que fazer uma pesquisa. Então, o que eu teria que fazer? Vamos lá. Primeiramente, eu teria que fazer com que uma amostra de pessoas tomasse apenas a água com pH elevado, não é? Para poder fazer esse teste. Então, eu ia submeter essas pessoas para ver submeter essas pessoas ao vírus para ver se esse vírus era capaz de sobreviver nesse ambiente alcalino. Existem algumas pesquisas, por exemplo, isso aqui que eu estou falando agora é mais ou menos a revisão de literatura. Existem algumas pesquisas que dizem que a água alcalina ela não interfere no pH do sangue, e já existem outras que dizem que interfere. Então, para tirar essa dúvida, eu teria que fazer uma pesquisa, né? Então, isso é uma experiência que eu estou falando aqui de modo grosseiro, né? Só para que você entenda, porque existem diversas formas de fazer isso. Então, isso é que você teria que fazer. Você teria que pegar e fazer a análise e submeter as pessoas, né? Ok. Então, vamos ao referencial teórico disso. Primeiro, para eu poder fazer essa pesquisa, eu preciso dizer para a pessoa que está lendo o que é um pH, o que é acidez da água, o que é pureza da água, entende? Você não tem obrigação de saber o que é alcalinidade, não tem como saber o que é acidez. Então tem que mostrar, tem que explicar sobre isso, já que a minha pesquisa ela fala sobre isso.
Veja que para as pessoas entenderem o resultado da minha pesquisa, eu preciso explicar para elas os itens acima. Então, ela tem que ler para compreender o que eu descobri, na verdade, porque senão ela não vai conseguir compreender. Então, por exemplo, eu colocaria assim, ó, na presente pesquisa, pH da água refere-se, aí você ia lá e completava com o que o autor falou, o conceito disso. Isso que é referenciar teoricamente. Então, espero que esteja ficando bem simples de entender. Vou voltar a dizer que a pesquisa ela vai ter revisão de literatura, resultados e discussões. Então, a revisão de literatura, dentro da pesquisa, vamos entender que a pesquisa ela é a segunda parte do seu TCC. Ela não é referencial teórico, ela está dividida, né? Pesquisa e referencial, essa aqui é pesquisa. Você vai ter uma revisão de literatura, pode ter ou não, você que escolhe, ou a faculdade escolhe, pede para você, tá? Então você vai mostrar pesquisa de outros autores que fortalecem o seu resultado. Então, assim, às vezes você chega em um resultado, por exemplo, tem eu não vou lembrar o nome da cientista agora, que ela descobriu que o açúcar é o maior causador de Alzheimer. Só que ela, por mais que ela tente publicar isso ou deixar isso bem popular, ela não consegue porque ela não tem tanto apoio assim de outros estudos que possam embasar ela. Acaba que isso fica engavetado também, óbvio, tem o poder da indústria, né, dos doces, obviamente, ninguém vai querer denunciar o açúcar, né, como um vilão. Se você come açúcar a vida toda, você vai ter algum tipo de problema mental que eu digo que tem a ver com o cérebro. A pesquisa dela diz isso, porque a glândula que queima a insulina é a mesma glândula que cuida da memória lá do mal de Alzheimer. Então, com o tempo, essa glândula ela vai desgastando, né? Então, basicamente, esse trecho que eu falei aqui agora é uma revisão de literatura, porque eu li e lembro, né? Mas você tem que lembrar e escrever da forma como eu falei aqui agora. E os resultados e discussões, você vai embasar seu resultado com a revisão de literatura. Então, tudo que você disser aqui, você tem autores mostrando e apontando a mesma coisa, isso vai te fortalecer. Pode também colocar sem revisão de literatura, mas uma revisão de literatura vai te apoiar muito a sua pesquisa. E você pode também comparar os seus resultados com outros autores também lá da revisão de literatura. Então, a aula de hoje era para falar um pouco da estrutura e mostrar um exemplo para você dessa revisão de literatura e do referencial teórico e também de pesquisa para que você possa nivelar os dois e entender melhor o que se trata. Então, concluindo, o referencial teórico é o que? Quando você conceitua. Revisão de literatura é quando você estuda vários outros autores e mostra os resultados deles, para que você possa embasar sua pesquisa, que está fora do referencial teórico, tá? E a pesquisa, ela é o resultado de discussões, vamos botar assim, da sua pesquisa. Então, eu espero que esse vídeo esteja contribuindo para você. Se você não assistiu ainda o vídeo anterior, clica aqui. Amanhã tem mais nesse mesmo horário, todo dia, 7 horas da manhã, ok? Então espero você, que nós vamos falar dos erros comuns. Olha quantos erros aqui. Vixe Maria. Então vamos lá, hein? Te vejo amanhã na próxima dica. Até lá. Tchau.